Bom, como dito no vídeo anterior sobre os meus relatos pessoais e sobre o mês da hipocrisia, o mês da consciência acerca do autismo, antes de mais nada eu peço perdão porque eu tô gripado. Então, caso minha voz saia um pouco embarganhada, enfim. Falando sobre as características da síndrome de Asperger, ou ASP, ou autismo leve, ou autismo grau 1, ou também autismo de alto desenvolvimento, que eu particularmente não curto muito falar alto desenvolvimento, que é como se descartasse os outros graus, sabe? Como se os outros graus não fossem tão importantes. Então não sei por que criaram essa outra palavra que é autismo de alto desenvolvimento. Na verdade, esse alto desenvolvimento é mais por conta da pessoa que tem um autismo leve saber falar de forma fluida, apesar de ser uma forma fluida, acaba falando de uma forma mecânica. Mas enfim, as características principais de quem possui o autismo leve ou a síndrome de Asperger primeiramente, é memória extraordinária. Quem me conhece sabe que eu tenho uma memória extraordinária para apenas e somente fatos e situações do passado. Por exemplo, eu não tenho uma memória extraordinária para aquilo que eu estudei, mas para fatos e situações que aconteceram na minha vida, eu tenho uma memória excelente. Por exemplo, se eu me encontro com alguém que eu estudei no passado, eu consigo me lembrar exatamente o ano em que algum fato aconteceu com aquela pessoa, um fato que aconteceu comigo e com aquela pessoa. Por exemplo, fulano, lembra do ano de 2005 que a gente teve uma festa de comemoração na escola? Ou lembra daquela vez, daquilo que tu me disse? E a pessoa me olha e fala assim: caramba, tu se lembra até hoje disso? Essa é uma característica bem forte de quem possui o autismo leve. E a outra são extremamente pessoas objetivas e honestas. Se tem uma coisa que eu sou, é uma pessoa honesta, até demais. Não sabem mentir. Eu particularmente já tentei mentir, mas a pessoa que tem autismo leve, ela é muito transparente, ela é muito expressiva. Então, a gente não consegue mentir. Nós somos péssimos mentirosos. E pelo fato de eu não conseguir mentir, na época que eu era criança, adolescente, eu não me atrevo a mentir atualmente pelo fato de eu ter essa característica de ser uma pessoa expressiva e de não conseguir mentir, de ser uma pessoa honesta realmente, de falar a verdade, ainda que eu esteja errado. E uma outra característica é a falta de contato visual e falta de... como é que fala? Falta de contato visual e também uma falta de se comportar de forma leve e tranquila em situações sociais. Problemas de postura ou de gestos corporais. Eu particularmente tenho também esses problemas de postura, de não saber me comportar em ambientes sociais. Às vezes eu fico de mãos atadas, olho para um lado, para o outro, não sei o que fazer.
não sei como me comportar, apenas fico acanhado ali. E principalmente aniversários, que é uma coisa que eu tenho pavor, de aniversários. Eu já tentei muitas vezes abrir uma exceção para algum amigo, para alguém que me convidou, fez um convite para eu ir. Cheguei aí, mas eu não sabia como me comportar, não sabia como reagir. Eu não sei como pegar um pedaço de bolo, de como eu fico com aquele receio de pegar um pedaço de bolo, de pegar alguma coisa sem que alguém me sirva, porque coisas que aconteceram na minha infância, que por exemplo foram de me servir, e quando eu me servia bem pouco. Aí eu falava assim, mas tu serve tão pouco, tu tem que colocar muito. Aí quando eu colocava muito, falava, reclamava. Então com isso eu acabei, tendo pavor de aniversários, e também pelo fato de eu não me saber comportar, eu não saber como agir. E a pessoa que é diagnosticada de forma tardia, pior ainda. Agora, quando a pessoa é diagnosticada na infância e tem aquela terapia, ela consegue se comportar de forma mais fluida. Tem um tom de voz monótono. Eu particularmente não sei porque eu não consigo ver isso, se eu tenho um tom de voz monótono ou não. Eu só sei que eu vivo de forma monótona. Eu sou muito... Uma das outras características é essa, de ser inflexível, de ter resistência a mudanças, de ser uma pessoa comodista. Essa é uma das características também da pessoa que tem autismo leve. E geralmente é apegado a detalhes, tem apego material, e isso é evidente. Eu coleciono, e não é de hoje, tanto filmes em DVD quanto outros artefatos. Eu tenho um apego material muito grande com as minhas coisas, eu tenho um ciúme muito grande com as minhas coisas, não gosto de emprestar nada, porque das vezes também que eu emprestei, mesmo com aquela sensação de não querer emprestar, mas de acabar se rendendo, o objeto veio quebrado, a pessoa demorou pra me devolver, e eu sou uma pessoa muito rancorosa, ou seja, quando alguém me faz algo mal, quando alguém faz esse tipo de coisa comigo, se aproveita da minha inocência, se aproveita da minha boa vontade, pode contar que eu não empresto mais. Apesar de que hoje em dia eu não empresto nada, não importa se a pessoa é muito íntima de mim, eu não empresto definitivamente. Uma outra característica é não compreender situações. Por exemplo, tem certas situações que a gente tem que resolver no centro da cidade ou alguma coisa assim, ou então alguém diz pra gente acerca de uma situação, a gente tenta compreender aquilo, mas não consegue. Tanto é que a pessoa que geralmente tem autismo leve, geralmente também tem TDAH, que é um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. A minha possível hiperatividade é uma hiperatividade mental, ou seja, a pessoa pode estar falando comigo e eu tô viajando, ou então eu quero me concentrar, mas eu não consigo. E é uma das coisas também que eu tô atrás desse diagnóstico de possível TDAH, né? Que o meu neurologista e o meu psiquiatra já haviam dito que eu também tenho possível TDAH. Ou seja, se eles disseram essa hipótese, é muito provável que eu tenho. Eu tô atrás desse diagnóstico, mas enfim. O vídeo é sobre as características de ASP, autismo leve. Retomando, falta de empatia, muitas das vezes. Eu confesso que às vezes eu tenho essa falta de empatia apenas por uma forma de defesa.
porque muita gente já se aproveitou da minha bondade para me passar a perna em diversas situações. Então, a minha falta de empatia dobrou em relação a emprestar alguma coisa, mas eu tenho a empatia acerca de pessoas que têm a mesma situação que eu, de autismo. Tenho empatia por pessoas acanhadas, inseguras, que acabam sendo vítimas ou sendo alvos de pessoas maldosas. Eu tenho essa empatia, sim. E não é uma característica da pessoa com autismo leve, mas é uma característica minha. Ou seja, eu posso ter características de autismo leve como também misturadas com características da minha personalidade. Falta de limites ou normas sociais. Por exemplo, eu posso ter, muitas das vezes, não ter respeitado certas normas, mas isso se deve ao fato de que era só eu que respeitava as normas, por exemplo, do meu primeiro trabalho. Tipo, eu chegava no meu horário, saía no horário, às vezes saía até um pouco mais tarde, enquanto vários entravam tarde e saíam cedo. Ou seja, eu acabei me rebelando muitas das vezes e acabei fazendo o mesmo, pagando na mesma moeda, sim, só pra ver a reação, sabe? E claro que eu retomei os horários certos. Quando eu vejo que só eu tô cumprindo as obrigações, cumprindo as regras, e vejo que os outros não estão, eu me rebelo, sim. Problemas de comunicação, sim. Desde quando eu me entendo por gente, eu tenho problemas de comunicação. Por exemplo, eu consigo falar de forma fluida, de forma leve, de forma tranquila com pessoas que eu me sinto à vontade. Mas em relação a pessoas que eu não conheço, então eu acabei de conhecer, em situações sociais, eu fico completamente baratinado, completamente embaralhado, não sei o que fazer, não sei o que falar. E fora também a questão de não me encaixar. Quando às vezes eu quero me encaixar, é sempre uma tentativa frustrada. E essa também é uma das características da pessoa que tem autismo leve. Às vezes, várias tentativas de querer se encaixar em um grupo, de querer entrar e fazer amizades e acabar sendo uma comunicação desastrada. Ou até mesmo não ser ouvido, ser interrompido, não darem ouvidos pro que tu tá falando e tu acabar desistindo daquela interação social. Essa é uma característica muito forte também do autismo leve. Fiz umas anotações aqui na pressa, né? Uma das outras coisas é a dificuldade de mudanças. Eu sou uma pessoa extremamente comodista. Ser comodista não quer dizer ser uma pessoa preguiçosa ou ser uma pessoa relaxada, só pra constar. Pelo contrário, eu sempre ajudei dentro de casa, sempre cumpri com as minhas obrigações, lavar louça, lavar roupa, etc. Mas ser uma pessoa comodista em relação a ir para um ambiente novo, seja em um curso novo, seja em um ambiente de trabalho novo, pessoas novas, ter aquela rotina totalmente diferente da qual tu estava vivendo, é como se desmoronasse o mundo em cima de ti, como se fosse o fim do mundo, como se nada fosse dar certo. Vem aquela ansiedade, vem aquela preocupação, vem aquela, sabe, é uma coisa extremamente difícil. Para quem não tem o autismo leve, para quem não conhece a fundo sobre o autismo, isso pode parecer loucura, pode parecer
drama, pode parecer frescura, mas para quem tem é extremamente difícil. Além de ser comodistas e ter dificuldades com mudanças, tendência ao isolamento, como eu havia dito, por não conseguir se encaixar o que eu havia dito. Por exemplo, de todas as vezes que eu tentei me encaixar, sempre foram tentativas frustradas. E os únicos amigos de infância que eu tenho são pessoas que compreendem de uma certa forma o meu jeito, muito antes de eu saber que eu tenho autismo. Alguns nem tanto, mas enfim. Dificuldade em entender metáforas, piadas e coisas de duplo sentido. Algumas coisas eu até sei captar, mas tem muita coisa que eu demoro para captar, para entender. E na infância, então, na adolescência, nossa, eu era um desastre para entender certas coisas, certas piadas. E muita gente me zoava, e até me zoa hoje em dia por isso, porque algumas eu realmente não entendo. Outras, pelo fato de me explicarem, pelo fato de me falarem, eu já até sei, e já até consigo sacar. Mas tem muita coisa que a gente não consegue sacar, que a gente fica viajando na maionese. Não sabem lidar com os seus sentimentos. Eu passei a minha vida inteira tentando lidar com os meus sentimentos e tentava lidar de uma forma poética, transcrevendo em forma de poema, de poesia, aquilo que eu estava sentindo. Mas não significa que eu conseguiria lidar, porque muitas das vezes eu entrava em crise. Eu não sabia como lidar com aquilo que eu estava sentindo, e por muitas vezes já tentei tirar minha vida por isso. Não só por aquilo que eu não consigo lidar em relação aos sentimentos, como também situações que foram um gatilho para mim. Por exemplo, ter sido constrangido no ambiente de trabalho. Aquilo foi um gatilho para eu... Quem é que teria estruturas para lidar com sentimentos quando se é constrangido? Eu particularmente não tenho, e assumo isso à risca. Nem assumo à risca, mas assumo mesmo que eu sou uma pessoa fragilizada, sensível, que precisa de terapia, mas isso não significa que alguém deva me constranger, que alguém deva se aproveitar da minha inocência, da minha fragilidade, sabe? Enfim. Dificuldades em entender ou expressar emoções, como eu havia dito. Linguagem pedante. Eu particularmente não sei dizer se eu tenho uma linguagem pedante, mas enfim. Sensibilidade, ações, ruídos, cheiro, sabores ou luzes. Eu particularmente tenho uma sensibilidade extrema com sons. Não sons em específicos, por exemplo, lugares com som muito alto, ou com muitas pessoas falando o tempo todo, falando de forma alta. Isso é extremamente irritante para mim. Ruídos também, ruídos em questão de bater prato, bater panela ou algo do tipo, isso já me deixa com dor de cabeça só de pensar. Além de tantas outras características que eu não me identifico tanto, mas que eu poderia ter trazido, mas acabei não anotando. E, enfim, é isso. Até a próxima.
no próximo vídeo. Isso é apenas um vídeo sobre as características do autismo leve, mas eu acabei relatando algumas situações minhas. E até a próxima.